Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de vínculos geométricos, porém não naquele caso que a gente tem uma superfície plana, mas sim numa superfície circular. Vamos ver como é que funciona a relação entre as acelerações. Bom, se você ficou curioso, faz o seguinte, prepara aquele cafezinho, pega caderno e caneta e acompanha esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Física Du. Meu nome é Carlos Eduardo, mas a partir de agora você está mais íntimo, pode me chamar de Cadu. E antes de mais nada, eu queria pedir encarecidamente, se você gostou desse tema, se você está gostando aí dos vídeos, faz o seguinte, deixa sua curtida e divulga esses vídeos em suas redes sociais, assim mais pessoas vão poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Aí já ia esquecendo, se você ainda não é inscrito, esse é o momento, aproveita e faz o seguinte, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Mas sem muita enrolação, o papo agora é o seguinte, nós vamos ter esta superfície, né? É como se fosse aí um hemisfério de massa mzão, raio R, e aí neste ângulo θ, exatamente aqui em cima, se encontra um bloquinho de massa m que está preso aqui através das suas laterais. Ou seja, o único grau de liberdade que este bloquinho tem é na vertical. Isso significa que ele só pode subir ou descer. É válido lembrar que nesse sistema não tem atrito em nenhuma das superfícies. Então, para a gente já começar, nosso primeiro passo é o seguinte. Nós vamos iniciar montando as forças. E a partir das forças, nós vamos equacionar a segunda lei de Newton para os dois corpos, ou seja, o bloco de massa mzinho e o bloco de massa mzão. A primeira força que eu vou colocar, se você perceber aí, é essa força que está em amarelo, é a normal, ou seja, essa força normal é a força de contato entre o bloco mzinho e o bloco mzão. O primeiro ponto que é interessante é perceber que ela aponta para o centro. Em superfícies circulares, a normal vai apontar para o centro. Existe também o peso e a normal aqui do solo, mas a gente não vai olhar para isso porque neste problema especificamente não vai ser importante. Agora perceba a reação dessa força, ela possui o mesmo módulo, porém ela atua em corpos diferentes. Além disso, nós também temos o peso. Agora vem um ponto muito importante. Para a gente começar a equacionar isso, é interessante que a gente siga sempre o mesmo sentido. Esse geralmente é um dos maiores erros que os alunos cometem quando estão começando a estudar problemas desse tipo. Então vamos observar direitinho o que eu vou seguir nesse caso. Nós vamos convencionar que o nosso y é positivo aqui para cima e o nosso x ele vai ser positivo aqui para a esquerda, onde o bloco mzão vai se mover. Se você quisesse colocar para a direita, não tem problema. O que vai acontecer é que você teria uma aceleração negativa no final. Mas o importante é que, em todas as equações, você siga esta convenção. Sendo assim, a gente já pode começar a equacionar. Olha só, para o bloco pequenininho, eu vou colocar aqui n seno de θ menos o peso, e o sinal negativo surge justamente porque ele está contrário ao nosso y, dando igual a massa vezes a aceleração em y. Já para o bloco maior, nós vamos escrever a seguinte expressão. A força que empurra ele na horizontal é justamente n cosseno de θ. Ou seja, nós vamos escrever de forma positiva, porque ela está olhando para o mesmo sentido x. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. N cosseno de θ é igual a mzão vezes azinho x, onde a x é a aceleração deste hemisfério. Agora nós vamos para o famoso vínculo geométrico. Muita gente tem medo disso, mas é bem simples, pessoal. É interessante que você entenda como é que funciona isso para não perder questões de dinâmica. Para a gente montar a nossa equação de vínculo geométrico, eu vou olhar para o y e para o x. O y seria esta altura e o x seria essa base. Eles são relacionados pela hipotenusa. Mas como assim? Bom, o r é constante. Então, eu sei uma relação entre y e x, que é justamente a relação de Pitágoras. Vamos ver como é que você pode escrever isso? Você vai dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Em seguida, você pode derivar isso da seguinte maneira. 2x dx dt mais 2y dy dt é igual a zero. Lembre-se que quando você vai derivar, é preciso usar aqui a regra da cadeia. Ou seja, primeiro você vai derivar aqui com o expoente e depois você vai derivar a função x, porque lembre-se que nós estamos derivando em relação ao tempo. Feito isso, nós vamos cancelar esse 2 e vou derivar novamente, porque a gente quer, no final das contas, é a aceleração. Agora, nessa nova derivada, nós temos o produto. E para derivar o produto, eu vou usar a seguinte regrinha. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais, repete o primeiro e multiplica pela derivada do segundo. E agora eu vou para o segundo termo, o y dy dt. Derivar isso significa derivar o primeiro e somar o primeiro pela derivada do segundo. E agora vem um ponto bem interessante.
Essa relação parece meio complicada, mas nós vamos facilitar observando apenas o instante inicial. Ou seja, a gente vai determinar as acelerações exatamente ao abandonar estes corpos. Logo após eu abandonar os corpos, eles não possuem ainda velocidade. Se eles já tivessem velocidade, esse vínculo ia ficar terrível. Entretanto, como eles não têm velocidade, ou seja, eles não adquiriram ainda velocidade, o que nós podemos fazer é zerar os termos de velocidade. Eu vou zerar esta velocidade, porque dx dt é a velocidade na direção x, e vou zerar o dy dt, que seria a velocidade na direção y. E, portanto, nós vamos ter a seguinte relação: x vezes ax mais y vezes AY é igual a zero. Esse vai ser o nosso vínculo geométrico em uma superfície circular. Vale lembrar que essa relação das acelerações é válida sem velocidades. Dessa maneira, nós podemos dizer que o nosso AY é dado por menos x sobre y a x. Isso significa que AY é menos cotangente de θ vezes ax. Bom, nesse ponto vale lembrar que essa aceleração AY ela não depende só de ax, ela depende também deste ângulo. E isso é que dificulta um pouco a situação. Mas, se a gente já substituir só para os instantes iniciais, nós vamos ter a resposta de maneira muito simples. Bom, para seguir então, basta substituir a y nessa expressão lá de cima. Só que antes disso, eu também vou substituir essa normal por mzão ax sobre cosseno. Veja só. A gente pode dizer que a normal é mzão ax sobre cosseno vezes este seno menos mg igual a mzinho vezes a y. Bom, mas a y é menos cotangente a x. Olha só. Feito isso, eu vou levar esse termo aqui para a esquerda para ficar positivo e esse termo aqui para a direita para ficar positivo também. Colocando então o ax em evidência, olha só. Nós vamos ter mg do lado direito e aí isolando o ax, nós teremos... Essa seria a expressão para a nossa aceleração do hemisfério aqui na horizontal. Agora perceba que eu também posso obter a aceleração deste bloquinho na vertical usando esta expressão já prontinha. O AY vai ser AX, um sinal de menos aqui na frente, e a cotangente multiplicando. Vai ficar assim. Então, essa expressão aqui acima é justamente a aceleração em y, ou seja, a aceleração do bloquinho. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessas dicas e entendido um pouco mais cada detalhe que foi explicado aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aí sua curtida, deixe aí nos comentários o que você mais achou interessante ou até mesmo uma sugestão para temas futuros. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. E por falar nisso, queria pedir aqui encarecidamente, divulga esses vídeos nas tuas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Já eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até mais!